a Warner conseguiu encontrar o cineasta que ela estava realmente precisando. O que o James Gunn conseguiu fazer com esse Esquadrão Suicida, cara, não tem pra ninguém. Falar sobre o Esquadrão Suicida é bem complicado, principalmente para quem é muito fã e se decepcionou muito com aquele filme de 2016, e também para quem é crítico, que aquele filme é uma bomba. Mal ajambrado, roteiro mal escrito, mal dirigido, mas que nos serviu com alguns personagens que são interessantes, a gente não pode negar isso. A Margot Robbie de Arlequina era um deslumbre, né? Infelizmente, ainda com aquela visão sexualizada que o David Ayer impunha, né? Mas era muito interessante você ver a primeira vez a personagem nas telonas. Isso era incrível. Era de suma importância e foi precursora para que personagens femininas começassem a entrar mesmo, né, no mundo dos super-heróis. Mas bom, vamos falar sobre esse esquadrão. O Esquadrão Suicida, The Suicide Squad. O que muda é só o U no começo, né, claro. E agora com James Gunn, esse cineasta que é um cara, assim, maravilhoso. Ele tem uma cabeça, assim, uma maneira para escrever muito diversificada. Eu diria que ele é um cara muito autoral, né? Ele, apesar de ter estado na Marvel para gravar filmes que tinham a fórmula Marvel, né? Mas ele impunha uma pegada mais autoral. Você pode ver isso pelos filmes dele. São filmes muito bem humorados. São piadas de todos os tipos, escatológicas, de humor que beira o absurdo, né? Então a gente começa a ver aqui que o James Gunn está sem amarras. Principalmente porque é um filme para maiores de 16 anos aqui no Brasil, maiores de 18 lá fora. É um filme com muita violência, é um filme com uma linguagem, com um teor sexual, com piadas muito pesadas. Então o cara, ele realmente se encontrou aqui. Se na Marvel ele tinha que respeitar um pouquinho da fórmula, apesar de ter suas piadas, aqui o James Gunn, ele se deleita. São 2 horas de filme cheias de piadas absurdas, assim, são coisas assim infinitas, assim que eu não consigo mensurar para vocês quanto é. Então o James Gunn aqui ele traz uma pegada de um filme de guerra. Ele até falou que ele se baseou em filmes dos anos 60, como Os 12 Condenados, filme que inclusive está no HBO Max, assistam. E assim, é um filme muito coeso, né? O filme ele aborda a questão do Esquadrão Suicida, liderado pela Amanda Waller, né, a Viola Davis, onde eles são mandados para uma missão aqui na América do Sul, em uma ilha chamada Corto Maltese, né, uma ilha ficcional, aonde está tendo problemas políticos, questões muito complicadas, né, questões mesmo de cunho político. O Esquadrão Suicida vai até lá para resolver um problema na O Esquadrão Suicida vai até lá para investigar uma questão que acontecia em um laboratório da Segunda Guerra Mundial, tudo mais. Filmes cheios de segredos. É um filme muito político. Esse é um filme muito político. É um filme que, em suas entranhas de piadas e violência, ele tem uma crítica política muito séria. Tem uma crítica política. O filme, ele não é só feito dessas piadas. O James Gunn, por essa pegada mais autoral, claramente, ele é um filme mais compromissado e tudo mais, mas ele é um filme centrado na história dele. Ele não se conecta com outras coisas de universos ou coisas do tipo. Mas ele é um filme, acima de tudo, que faz críticas. Faz duras críticas à política. Faz duras críticas ao imperialismo, né? Que ocorre no mundo, não adianta. Principalmente na forma violenta e truculenta como os Estados Unidos lida com outros países. Essa é a principal crítica desse filme. E, por si só, é muito interessante. Achei, assim, muito bem aproveitados todos os personagens. Apesar de alguns saírem voando, outros serem dilacerados, cabeças rolam, explodem. Muito sangue mesmo. Espere, tipo, uma coisa que beira o gore, assim, Mas não é uma violência que eu diria que ela é chocante, daquelas que, cara, tô enojado. Não, é bem cartunesco, sabe? E os personagens, eles transbordam isso. São personagens com roupas cafonas, como o pacificador do John Cena, que é o personagem que se a gente tivesse no mundo real um cara que ficasse muito louco por conta de patriotismo, como vocês sabem muito bem, seria o pacificador. O cara que mata mulheres, homens, crianças pelo bem da paz do país dele. Muito louco, não é? Temos a Caça-Ratos 2, com uma atriz portuguesa maravilhosa, Daniela Melchior, que ela tem o dom de controlar ratos. A princípio você vai achar que é um dom muito do idiota, mas, cara,
Sério, que personagem interessante. Temos o King Shark, o Rei Tubarão, né? Que, dublado pelo Sylvester Stallone, também maravilhoso, que é um tubarão com um pensamento um pouquinho lento. A gente tem o Idris Elba interpretando o Sanguinário, quase meio que reprisando aquele papel que o Will Smith fez no primeiro Esquadrão Suicida, uma relação de liderança, um cara que atira, sabe? Bem interessante, assim, mas eu acho que o Idris Elba, ele compõe um personagem muito coeso, muito interessante. Não é só humor, sabe? É muito interessante mesmo. E a gente tem o Homem Bolinhas. O Homem Bolinhas, apesar de ter um poder super do idiota, é uma questão, tipo, um homem que lança bolinhas, a gente vê nesse personagem a implementação de algo muito interno, sabe? Há alguma coisa ali. Há alguma fragilidade nesse personagem. Por que ele é daquele jeito, né? Então a gente consegue entender aos poucos, né? E também a Margot Robbie de Arlequina, que tá um arraso. Eu acho que essa é a melhor Arlequina de todos os filmes da DC. Violenta, sarcástica, maluca, desequilibrada, completamente fora da casinha. E a Margot Robbie arrasando como sempre. Esse é um filme que ele, apesar de ser dotado de tantas piadas como eu falei, ele tem uma melancolia. Todos os personagens, eles são fraternos, eles têm uma relação muito íntima, eles têm problemas. Eles não são vilões por serem vilões. Eles não são idiotas ou vilões idiotas, né? Completamente, mas eles são personagens, demonstram uma certa melancolia, demonstram problemas familiares. Muitos deles, nas conversas, nas tiradas, eles vão mostrando questões internas, como eu disse do próprio Homem Bolinha. Então, é um filme para se ver de coração aberto. Ele é muito divertido, engajante, um roteiro interessantíssimo e o principal, ele é autoral. Completamente com situações que beiram o absurdo, mas um filme que, para quem é fã de quadrinho e esperava algo diferente nesse ano de 2021, principalmente por conta da pandemia, esse é o filme certo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, falem mais, vamos debater sobre esse filme, vamos conversar, porque O Esquadrão Suicida é um filme muito legal. Bom, pessoal, muito obrigado e até a próxima.